Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O tema da criação versus evolução das espécies tem gerado um debate que se arrasta desde meados do século XIX até os dias de hoje. Pelo visto, há muitas desinformações de ambos os lados. Para ajudar a esclarecer um pouco mais esses pontos e os pontos desse debate, vamos no programa de hoje responder algumas perguntas básicas sobre o assunto e que ajudarão a elucidar muitos pontos talvez mal compreendidos de vários telespectadores. Para isso, contamos com a colaboração da Sociedade Criacionista Brasileira, uma organização para estudo e divulgação de temas científicos sediada em Brasília e cujo site aparece agora em sua tela. A sociedade, que existe há quase 50 anos, foi fundada pelo Dr. Rui de Camargo Vieira, que era então diretor científico na FAPESP, professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e membro da Comissão de Especialistas em Ensino de Engenharia do Ministério da Educação e Cultura. A todos os envolvidos nesse gigantesco projeto criacionista, o nosso muito obrigado. Em primeiro lugar, o que diferencia o criacionismo do evolucionismo? Em essência, podemos dizer que o evolucionismo sempre entendeu que o homem é o resultado de um processo evolutivo contínuo a partir de formas primitivas. Porém, o criacionismo nos lembra que há um hiato, um salto qualitativo muito grande entre o homem e os animais, que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Huxley, um dos mais agressivos defensores do evolucionismo de Darwin, embora advogasse a evolução do homem como se fosse uma certeza absoluta, também foi sensível à noção histórica de que o homem está acima dos animais na escala da vida. Logo, o que causa a diferença entre homens e animais? Esta é uma pergunta que o criacionismo faz a outra proposta, pois dizer que o organismo humano é mais complexo e, por isto, mais evoluído, não procede. Afinal, células de outros mamíferos e até de plantas são tão, ou em alguns casos, mais complexas que as células humanas. Bem, esta é, em síntese, a diferença básica entre os modelos criacionista e evolucionista. Agora vamos desdobrar um pouco mais os temas pertinentes ao debate. Qual a idade da Terra? A maioria dos cientistas crê que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Esse valor é baseado em datação radiométrica. Muitos criacionistas creem que a Terra tenha cerca de 6 mil a 10 mil anos. Estes valores são baseados na cronologia do Gênesis. É importante, contudo, acentuar que alguns cientistas criacionistas também creem que esta questão não é muito importante do ponto de vista bíblico e que talvez os minerais tenham sido criados numa ocasião e a vida na Terra noutra. A Bíblia não dá uma idade precisa para o planeta da Terra. Nenhuma conclusão teológica é baseada na idade da Terra, de forma que esta questão pode realmente não ser tão importante como algumas outras. Contudo, seria interessante saber por que alguns ou muitos dizem que a Terra tem bilhões de anos. Pois bem, vamos lá. Estes valores são o resultado de técnicas de datação radiométrica que são aplicadas às rochas. O mais popular desses métodos é provavelmente o do potássio-argônio, embora existam hoje vários outros, tais como urânio-chúmbio e também o rubídio-estrôncio. O processo é o seguinte: alguns átomos de potássio são radioativos e se transformam em argônio, que é um gás inerte. O material radioativo, o potássio-40, é chamado de material pai, e o produto, que seria o argônio-40, é chamado de material filho. À medida que o tempo passa, a quantidade de material pai, potássio-40, diminui, enquanto a quantidade de material filho, argônio-40, aumenta. As idades determinadas por potássio-argônio são calculadas a partir da proporção entre argônio e potássio. Essa proporção fica maior com o decorrer do tempo. Agora, é importante dizer que se a quantidade de potássio-40 fica muito pequena para ser detectada, o método não pode mais ser usado para calcular a idade daquela rocha. Deste modo, as quantidades de potássio-40 e argônio-40 podem ser medidas com precisão, mas a exatidão da idade depende da confiabilidade de três premissas principais.
Primeiro, taxa de decaimento constante. Segundo, sistema fechado. E terceiro, concentração inicial. Ok, e o que podemos dizer a respeito desse método? O que significa tudo isso? Bem, a hipótese da taxa de decaimento constante parece válida. Há pouca evidência já observada contra ela. A hipótese do sistema fechado também é válida na maior parte das vezes. O método não é aplicado a rochas que mostram evidente alteração química. Mas há sempre a necessidade de cautela, e eu vou explicar o porquê. A hipótese da concentração inicial é a parte mais fraca do método de cálculo das idades radiométricas. Sabe por quê? É que elas são feitas a partir de tentativas para estimar a concentração inicial da forma mais razoável possível, mas não há meio de se ter uma certeza absoluta de que as estimativas estejam corretas. Não se pode voltar o tempo e examinar a amostra da rocha logo que foi formada. Os criacionistas que defendem uma idade curta para o planeta Terra suspeitam de que haja problemas com a hipótese no sistema fechado e também com a hipótese daquela concentração inicial que não pode ser verificada. Você achou complexo demais? Então deixe-me simplificar a coisa para você. Vamos fazer uma comparação. Imagine que eu tenha um carro e que esse carro estava em movimento e acabou de parar na porta da minha casa. Imaginou? Ok. Imagine agora que eu saiba com quase absoluta precisão que ele está fazendo 14 quilômetros a cada litro de combustível. Sendo assim, eu vejo o painel e percebo que ele está com 1/4 de tanque e que a sua capacidade é de 50 litros. Então eu quero saber há quanto tempo esse carro esteve em movimento antes de chegar à minha porta. Sendo assim, eu faço as contas não do que falta, mas da parte vazia, pois com base no que ele gastou, eu suponho o quanto percorreu. Sabendo, portanto, que o tanque cabe 50 litros e que falta 1/4 para acabar, suponho que ele gastou os outros 75% de combustível nessa viagem e, portanto, ele teria percorrido 525 quilômetros, o que dá uma média de 5 horas de estrada, dependendo, é claro, da rodovia. Veja, não há erro com esses cálculos, mas o ponto de cautela que dizem os especialistas é o pressuposto de que o carro começou realmente a viagem para a minha casa com um tanque cheio e gastou 75% de combustível exatamente nesse trajeto. Essa informação eu não tenho, eu deduzi. Se o motorista, ao sair de seu ponto de origem, colocou apenas meio tanque e chegou em minha casa com esse meio tanque, os 525 quilômetros de distância que eu calculei podem ser um erro e a distância entre a minha casa e o ponto de origem pode ser bem menor do que os cálculos apontam. Entendeu o conceito? Nós não sabemos a concentração inicial dos elementos atômicos das rochas. E isto vale também para o chamado carbono 14, com a sua meia-vida. Mas o que significa meia-vida? Meia-vida é justamente o tempo necessário para que metade da amostra de um material radioativo pai se transforme em material radioativo filho. Vamos pegar, por exemplo, o potássio 40. A meia-vida determinada desse elemento é de cerca de 1,3 bilhão de anos. Isso significa que se iniciarmos com 1.000 átomos de potássio 40, 500 dele terão se transformado em argônio 40 apenas após 1,3 bilhão de anos. Precisarão passar outros 1,3 bilhão de anos para que 250 desses átomos tenham restado. E assim, da amostra original, apenas 750 átomos teriam se transformado em argônio 40. Uma terceira meia-vida irá reduzir os originais 1.000 átomos de potássio 40 a apenas 125 átomos, com uma formação total de 875 átomos em argônio 40. Nesse ponto, a proporção é de uma parte de potássio 40 para 7 partes de argônio 40. Isto iria indicar a idade de cerca de 3,9 bilhões de anos para aquela amostra. E isto é aproximadamente a idade radiométrica da mais velha das rochas conhecidas na Terra. Os detalhes técnicos complicam os cálculos na prática, mas este exemplo ilustra o princípio no qual o método é baseado.
Agora, a pergunta que você deve estar fazendo é como os cientistas criacionistas, lidando com as mesmas amostras, explicam as idades radiométricas de muitos milhões de anos. Para ser academicamente honesto com você, os criacionistas não têm uma explicação adequada, mas já foram propostas algumas possibilidades científicas. Deixe-me dar algumas para vocês. A primeira possibilidade seria a de que as rochas da Terra sejam muito antigas porque o planeta foi formado bem antes da vida ter sido criada nele. Essa teoria propõe que o Gênesis se refere apenas à criação da vida no planeta e não à criação do próprio planeta em si. Esta é a chamada hipótese de 2 estágios da criação, ou seja, quando começou a semana da criação do Gênesis, o planeta Terra já existia. Os que advogam essa possibilidade lembram que, pelo menos no relato do Gênesis, a terra e a água não pertencem a nenhum dos dias da criação, mas já parecem existentes mesmo antes de haver o primeiro dia ou a primeira ordem, haja luz. A segunda hipótese seria a que Deus tenha criado um planeta maduro, com árvores crescidas, animais adultos e seres humanos igualmente adultos. Se um biólogo encontrasse pessoalmente Adão e Eva no 6º dia da criação e olhasse para ambos, concluiria que se tratavam de 2 adultos com 20 e poucos anos de idade, mas na verdade eles tinham apenas um dia de vida. Somado a isto, os que argumentam nesse sentido lembram que além de Deus criar a natureza adulta, houve 2 eventos, pecado e dilúvio, que causaram um envelhecimento aparente quase instantâneo para o planeta. Eu vou explicar melhor isso para você. Imagine o pecado como uma doença terminal que envelhece o indivíduo, fazendo-o ficar quase irreconhecível. Se entendermos que o pecado é uma espécie de adoecimento do planeta Terra, então fica clara a comparação. Além disso, em termos geológicos, podemos dizer que existem, grosso modo, 2 tipos de eventos, os ordinários e os extraordinários. Eventos ordinários são coisas como a erosão vista nessa foto. Ocorrem de modo lento, não acompanhável em tempo real e que pode demorar anos ou séculos para fazer, por exemplo, ruir um edifício. Já o evento extraordinário seria um terremoto. Ele pode fazer em segundos o que a erosão demoraria anos. Imagine agora que nós sejamos geólogos chegando após um evento e ali nós vemos as enormes fissuras num terreno, num edifício, sem saber o que as provocaram. Se foi uma erosão, evento ordinário, ou um terremoto, evento extraordinário. Ora, dependendo do meu pressuposto teórico, eu posso dizer que aquele edifício com as suas fissuras seria uma construção recente destruída por um terremoto, ou então uma construção centenária que demorou muito tempo para erodir num evento extraordinário, como, por exemplo, a erosão ou a depreciação. Entendeu o processo? Portanto, dentro do modelo criacionismo, é igualmente razoável supor que as rochas sejam realmente antigas ou que teriam sido criadas mais recentemente, porém com a aparência de idade que foi reforçada por eventos extraordinários. Uma terceira possibilidade pouco defendida seria a de que haja alguma razão funcional para que certos materiais radioativos não devessem ser abundantes na natureza, isto para não acarretar danos sobre os organismos vivos. Isso implica dizer que as quantidades reduzidas de átomos pais radioativos fizessem com que parte do elemento fosse intencional. Deus quiser assim. Mas nesse caso, é difícil afirmar qualquer coisa. Parece mais especulação. Porém, a hipótese existe. Agora nós vamos a um breve intervalo, mas não saia daí, porque o Evidências volta já já com mais informações de criacionismo para você. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje falando um pouco sobre criacionismo e evolucionismo. Antes do intervalo, eu expliquei um pouco os sistemas de datação radiométricas e a lógica por detrás deles. Também falei de algumas pressuposições não empíricas, isto é, não testáveis, não reproduzíveis nem observáveis, que fazem parte dos métodos. Seja como for, no caso dos métodos de datação, a questão mais difícil é provavelmente a sequência aparente das idades radiométricas, dando idades mais antigas para as camadas inferiores da coluna geológica e idades mais recentes para as camadas superiores. Outra questão seria o seguinte: por que a datação radiométrica produz sistematicamente idades muito maiores
do que as sugeridas pelo relato bíblico. A razão dos vestígios de atividade na coluna geológica e também a explicação para as longas séries de camada de gelo polar, tudo isto faz parte das questões abordadas hoje pelos cientistas. Mas isto não deve ser algo que abale a nossa fé. Falando em termos acadêmicos, estas dificuldades são apenas desafios intelectuais próprios de qualquer método de pesquisa científica. Outra coisa que espanta muita gente é como podemos ser tão diferentes em termos físicos. Por exemplo, os asiáticos são muito diferentes dos negros, que são diferentes dos caucasianos. Afinal de contas, não viemos todos de Adão e Eva porque temos pele, rosto e perfil tão diferentes um do outro. Bem, antes de mais nada, saiba que esta não é uma questão apenas do criacionismo, mas também do evolucionismo, pois, para esta corrente, nós também deveríamos todos ser herdeiros genéticos do mesmo casal de primatas. Todos somos iguais perante o Criador, mas as raças podem diferenciar quando pequenos grupos são isolados. Além da distância, a linguagem é provavelmente o maior fator de isolamento. Mesmo tendo Deus criado apenas um casal geneticamente, ele dotou a raça humana e também a raça dos animais com um potencial enorme para a diversidade dentro das espécies. Isso nos fala muito sobre a criatividade de Deus e seu interesse em presentear sempre os seres com novidades. Para ilustrar, veja o exemplo dos cães. Estudiosos concordam que provavelmente tenham sido criados ou entraram na Arca de Noé apenas um casal de cachorros. Mas veja quantas raças de cachorros com cores, tamanhos diferentes nós temos hoje em dia. Dependendo das condições alimentares e climáticas que certas civilizações experimentaram, houve também uma adaptação da cor e da forma física para haver melhor chance de sobrevivência naquelas condições. A cor da pele, por exemplo, é um caso desse. A luz solar é necessária para produzir a vitamina D. Ok. A luz solar em excesso aumenta o risco de câncer de pele. A melanina, então, protege os que vivem em climas tropicais do câncer de pele causado pela exposição em excesso à luz solar. Isso explica por que pessoas que vivem nos trópicos têm tipicamente a pele mais escura. Pessoas que vivem em latitudes mais altas não necessitam de muita proteção contra o sol e, por isso, têm a pele mais clara. A pele escura pode ser desvantajosa em latitudes altas se a quantidade de luz solar for apenas o suficiente para a produção da vitamina D. Nesse sentido, é bom que se esclareça o seguinte: não é incompatível com o modelo criacionista o fato dos cientistas acharem tantos fósseis diferentes ou de Darwin ter percebido que os pássaros de Galápagos variavam na forma de uma ilha para outra. O ponto de discussão, na época, era a leitura errônea que alguns teólogos faziam do Gênesis, entendendo que quando a Bíblia diz que Deus criou cada ser segundo a sua espécie, que isto queria dizer que eram formas fixas de animais e plantas que não admitiam mudança ao longo do tempo. O problema é que não é nada disto que o texto bíblico queria dizer. A diferença dentre seres de uma mesma espécie é perfeitamente aceitável e pode receber o nome de microevolução. A microevolução, portanto, é compatível com o texto bíblico. O que não aceitamos, e não existem evidências que comprovem isto, seria a ideia de que répteis tenham se transformado em aves ou a chamada macroevolução. É contra essa chamada macroevolução que cientistas criacionistas se levantam. Na verdade, por anos, o evolucionismo tem apresentado 4 ícones de sustentação racional de seu modelo, ou diríamos, 4 evidências daquilo que poderíamos chamar de macroevolução, isto é, que répteis viraram aves. Primeiro, o experimento de Miller. A experiência de Miller e Urey foi uma experiência concebida para testar a hipótese de Oparin e Haldane sobre a origem da vida. Segundo o experimento, as condições primitivas da Terra favoreciam a ocorrência de reações químicas que transformavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Ou seja, esse experimento provaria que a vida procede de não-vida. Logo, não precisamos da hipótese de um Criador eterno para justificar a origem da vida no universo.
Esse experimento foi feito em 1953, mas nos anos 1960, os geoquímicos chegaram à conclusão de que a atmosfera na Terra primitiva provavelmente continha um pouco de hidrogênio, mas, em vez disso, a sua maior concentração era de gases vulcânicos, tais como dióxido de carbono e nitrogênio. Quando o experimento de Miller e Urey foi repetido com dióxido de carbono e nitrogênio e vapor d'água, ao invés de hidrogênio, metano, amônia e vapor d'água, os aminoácidos não foram reproduzidos. Já por volta de 1980, a maioria dos geoquímicos tinha concluído que o experimento de Miller e Urey era imensamente irrelevante para saber como foi a origem da vida. O estranho é que esse experimento, a despeito da descrença de vários cientistas, continua sendo reproduzido em livros didáticos de ciências e biologia, mesmo tendo sido desmentido. O segundo ícone da evolução é a árvore da vida desenhada por Charles Darwin. Esse desenho simples e ascendente foi o paradigma da evolução apresentado originalmente por Darwin e repetido por muitos evolucionistas. No entanto, veja que interessante a declaração de 3 cientistas num artigo desta revista científica publicado em julho de 2011. O diagrama conhecido como a árvore da vida é uma representação gráfica da ascendência vertical de organismos a partir de uma suposta, isto mesmo, suposta, origem comum, raiz, contendo bifurcações, ramos, com extremidades que representam a diferenciação resultante do processo de especiação por meio da evolução. É uma figura poderosa que organiza a forma pela qual compreendemos um dos aspectos importantes do processo evolutivo, o da formação de novas espécies. No entanto, pesquisas recentes lançam dúvidas sobre a adequação dessa imagem como a melhor representação para a dinâmica e a complexidade do processo evolutivo. Você percebeu? Esta é outra admissão de cientistas evolucionistas, mas que por alguma razão não passam para os livros didáticos que temos, especialmente nas escolas de ensino médio e fundamental. Agora é a vez de falar do terceiro ícone, os famosos embriões de Haeckel. Ernest Haeckel foi um famoso cientista defensor do evolucionismo e que queria a todo custo encontrar o elo perdido, o santo graal dos evolucionistas. Ele então publicou o que parecia ser a prova final da evolução, uma série de embriões humanos e de animais mostrando o quanto somos parecidos, nós e os animais quando ainda estávamos em estágio embrionário. Isso seria a prova absoluta da evolução humana a partir de formas primitivas, se não fosse um pequeno detalhe descoberto posteriormente. Sabe qual? Haeckel falsificou os desenhos para fazer os embriões parecerem entre si. Não sei o que é mais feio, se é o que ele fez ou perceber que o seu modelo continua sendo impresso em livros didáticos de ciências. Seria isto uma honestidade acadêmica? E por fim, como quarto ícone da evolução, podemos falar do Archaeopteryx. Este seria um fóssil meio ave, meio réptil, que serviu para provar que a evolução realmente aconteceu. Os restos fossilizados de um ser vivo de transição que confirmava a transformação de uma espécie em outra era tudo o que os evolucionistas precisavam. Hoje, contudo, já se sabe que o Archaeopteryx é uma ave extinta e não uma forma intermediária como propunham seus primeiros pesquisadores. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Temos que terminar o nosso programa de hoje. Mas vamos fazer o seguinte. Semana que vem, eu prometo trazer para você mais alguns temas desse interessante debate entre criacionismo e evolucionismo. Portanto, não perca a continuação deste tema no programa Evidências aqui na TV Novo Tempo na semana que vem. Um abraço e até lá!